Vamos lá, meus queridos. Nesse vídeo, a gente vai fazer a atividade complementar 7, eu vou corrigi-la, só que eu vou usar algumas coisas interessantes para construir gráficos e tal. Você vai acompanhar aqui e aí você vai ver. Espero que eu te apresente alguma coisa nova e se não te apresentar, reforce, tá bom? Mas fica comigo lá. Eu sei que algumas questões são bem tranquilas, você já conseguiu fazer numa boa, conferindo o gabarito, mas o diferencial tá por vir, tá bom? Abraço, vamos lá. Andréa é torcedora do Internacional, time de futebol de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e sempre acompanha os jogos de seu time. Em 2017, o time de Andréa não foi campeão e ficou em segundo lugar na classificação final. Veja na tabela abaixo a classificação final de alguns times do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série B. E aqui está a tabela. Classificação desses times em 2017 foi em primeiro o América, em segundo o Inter, terceiro o Ceará, 14º Goiás, 15º CRB e o 20º o Náutico. Tudo bem, já olhei a tabela, vi que depois tem pontos ganhos e saldo de gols. Tá aí tudo colocado em ordem bonitinho. O que a gente tem que fazer? Com base nessas informações, faça o que se pede e responda às questões. Construa um gráfico de barras horizontais para representar os pontos que cada time ganhou. Aí é que tá. Aqui é que a gente vai fazer um pouco diferente. O Sidney colocou lá no gabarito, feito à mão. Excelente, como eu gostaria que você tivesse feito e tudo mais. Mas eu vou te ensinar isso através de planilhas eletrônicas. Me acompanha. Nós vamos utilizar o Planilhas. Como é que você acessa o Planilhas? É uma ferramenta do Google. Seja no seu e-mail, seja aqui numa sala de aula, você vem em Google Apps, do lado da fotinho aqui do perfil, e procura, né? Planilhas. Quando você clicar aqui, vai abrir uma opção para você, várias opções. Eu vou selecionar uma planilha em branco. E aqui eu tenho uma planilha. A gente chama isso de planilha eletrônica. E cada um desses retângulozinhos que eu estou selecionando aqui, eu chamo de célula. Então eu tenho várias células aqui, ok? Luciano, como é que eu utilizo as planilhas? Tem muitas finalidades, muitas. Agora eu quero simplesmente falar com você da construção de gráficos, ok? Mas para isso eu preciso tabelar. Essa planilha serve para a gente construir tabelas. Ela tem várias outras ferramentas, mas a princípio a gente vai começar construindo uma tabela. Essa tabela vai ser semelhante àquela que a gente viu na questão que a gente estava fazendo. Eu vou colocar a imagem dessa questão aqui, ó, daquela tabela só para me facilitar. Tá vendo? Eu fui esperto, né? Trouxe ela para cá. Eu não preciso ficar saindo dessa tela toda hora. Aqui eu vou escrever os times. Então eu tenho a primeira coluna correspondente aos times. A segunda coluna da minha tabela vai ser correspondente aos pontos ganhos. Certo? Então, coluna times, coluna de pontos ganhos. Vou começar a preencher isso agora. O primeiro time é o América. O América de Minas Gerais. O América fez 73 pontos, certo? Depois eu tenho o Internacional do Rio Grande do Sul. O Internacional fez 71 pontos. O próximo é o Ceará. De onde? Do Ceará. Que fez 67 pontos. Em seguida, o Goiás. Ah, de onde? De Goiás. Que coincidência. 45 pontos. CRB de Alagoas. 45. E o Náutico de Pernambuco. Com 32 pontos. Certo? Construir a minha tabela. Pequena tabela. Por que eu só construí com a coluna pontos ganhos? Porque foi isso que a questão pediu. A questão quer que a gente construa um gráfico de barras horizontais com os pontos ganhos dos times, né? Desses times que a gente está listando. Então, eu vou fazer exatamente isso. Tá aqui. E agora, Luciano, o que eu faço? Agora, eu posso mexer e enfeitar como eu quiser essa tabela. Quer ver? Eu posso selecionar essas duas células ao mesmo tempo. Basta eu clicar numa delas e andar, ó, segurando o Shift para o lado, certo? Se eu segurar o botãozinho de Shift e apertar a tabela pontos ganhos, eu também seleciono ela, ok? Tem a opção de eu clicar com o mouse em cima de uma e arrastar para outra lá. Ele vai pegar tudo. Você sabe isso, né? Selecionei aqui as duas primeiras linhas da minha tabela, porque eu quero colocar isso centralizado. Como é que eu centralizo? Vem aqui, ó,
nesse espacinho que é alinhar. E vou alinhar centralizado. Tá ali. Legal, né? Vou fazer a mesma coisa com os pontos ganhos, só que eu quero para todos. Ao invés de eu selecionar todos eles, clicando e arrastando, eu vou fazer isso na coluna inteira. Clica em cima da letra correspondente, faço a mesma coisa aqui, ó, alinhar centralizado. Ah, Luciano, tem uma coisa esquisita que eu estou percebendo aqui, ó, na linha do Internacional. O RS ficou partido. Então você pode vir aqui, tá vendo? Nessa linha que separa as duas colunas A e B, clicar e arrastar para fora ou para dentro do que você queira. Pronto, ficou mais bonitinho, né? Só está faltando um detalhe. Faltam umas linhas aí, né? Então eu vou fazer exatamente isso. Vou selecionar e arrastar até onde eu quiser. E aí eu venho aqui, ó. Tá vendo? Ó, bordas. Clico aqui em bordas e seleciono o tipo de borda que eu quero. Eu vou selecionar essa, que é todas as bordas. Agora sim, agora está com uma cara de tabela, né? Pronto, não era nem isso, né? Enfeitar agora não era o principal. Mas eu aproveitei para te ensinar algumas coisas aí. Como é que eu construo o bendito do gráfico de barras horizontais, de barras? Você vai fazer exatamente isso. Selecionar o que você quer que ele entenda, pegue e construa o gráfico. Selecionei todas as células da minha tabela que me interessam. Eu venho aqui em Inserir. Cliquei em Inserir, eu tenho a opção Gráfico. Cliquei. Ele vai colocar aqui um gráfico para mim. Mas eu não quero um gráfico de linhas, um gráfico de segmentos. Agora eu estou querendo um gráfico assim, ó. Um gráfico de barras. Cliquei nele. Pronto. Está feito. Criou o meu gráfico. Olha lá. Poxa, Luciano, bem tranquilo, né? Sim, eu preciso saber construir um gráfico à mão, ter toda a noção de capricho. Afinal de contas, quem criou isso num computador, né, o programador, aposto que sabe fazer à mão, né? Olha lá, vê se ele não tem as colunas, ou melhor, as barras com a mesma largura e a distância entre elas é a mesma. Você viu que ele sabe muito bem colocar os valores, mesmo tendo dividido de 20 em 20? Tá aqui, tá feito esse gráfico pra gente. Eu posso mexer em algumas coisas, ó. Aqui eu coloquei os times e os pontos ganhos. Ele reconheceu isso lá em cima da minha tabela. Só que ficou esquisito, né? Pontos ganhos versus times. Ele relacionou isso daqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique, você percebeu? Ó? Cliquei 2 vezes. E vou escrever o que eu quero aqui como título da minha tabela. Aqui a gente botou a classificação de alguns times do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017. Correto? Só que eu não botei a classificação, né? Eu só estou botando os pontos. Então eu vou botar aqui, ó, ao invés de classificação, pontos ganhos por alguns times do Campeonato Brasileiro da Série B de 2017. Ih, Luciano, ficou esquisito aqui em cima, não ficou? Tá muito grande isso. Vamos lá, a gente mexe, a gente edita isso, certo? Eu posso muito bem aqui, ó, personalizar. Eu venho aqui, ó, na fonte e procuro um tamanho padrão, um tamanho adequado para a gente. Vou botar aqui o 16, que cabe direitinho. Ficou bonitinho? Posso arrastar para onde eu quiser esse gráfico aqui, ó. Olha lá, ele me acompanha. Deixa eu tirar essa tabela. E aí meu gráfico fica bonito aqui, né? Gostou? Espero que sim. Tá feita a letra A. Vamos fazer agora a letra B. E um gráfico de barras verticais. Você viu? A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que agora é com saldo de gols, certo? Vou utilizar a planilha eletrônica de novo, né? Foi muito interessante, foi uma boa ferramenta. Vamos lá. A gente voltou para cá porque agora é para construir um gráfico de colunas, vamos dizer assim, né? Um gráfico de barras verticais. E não é com os pontos ganhos, é com saldo de gols. Ixi, então peraí, ó. Vou apagar esse gráfico aqui, tá? Eu não preciso nem apagar, né? Vou diminuir ele. Eu venho aqui, diminuo esse gráfico, deixo ele aqui, ó, pequenininho para não atrapalhar o nosso espaço. Vou botar ele aqui no cantinho e vou devolver
aquela nossa tabela que vai ser preciso agora, ó. Vou ter que ter ela aqui. Tá, e agora, Luciano? Agora eu construo uma tabela utilizando a informação de saldo de gols. Então eu tenho os times, certo? E tenho o saldo de gols. Luciano, você vai mesmo escrever os times todos de novo? Não, eu posso muito bem selecionar aqui, ó, do América até o Náutico e fazer o que você sabe, né? Para poder copiar essas coisas. Você pode vir aqui, copiar e depois selecionar onde você quer colar. Você conhece o Ctrl+C e o Ctrl+V? Vão funcionar aqui também. Pronto, já coloquei. E o saldo de gols agora eu tenho que preencher. O América teve 21, o Internacional 28, o Ceará 14. Cuidado, o Goiás teve menos 11 gols, o CRB menos 15 e o Náutico menos 22 gols. Vou deixar a minha tabela bonitinha, igual da outra vez. E agora sim, faltou só centralizar esse camarada aqui, né? Centralizei. Perfeito. Agora eu preciso criar o gráfico de colunas. Então eu vou selecionar as células que me interessam, venho aqui em Inserir Gráfico. Pronto. Ele já colocou um gráfico de barras. Não é isso que a gente quer, mas você reparou que o zero foi definido e todo mundo que é positivo ficou para a direita e os negativos para a esquerda? O que vai acontecer quando eu colocar isso aqui, ó? Mexer aqui, ó, nas configurações. Gráfico de barras. Tá feito para a gente. Tudo bem? Como é que a gente lê isso aqui? Como é que eu interpreto? Ué, quem estiver para cima do zero teve um saldo de gols positivo. Quem está para baixo do zero, saldo de gols negativos. Claro que eu posso mudar isso aqui e tudo mais, como a gente tinha feito. Mas agora não é o meu interesse. Tá bom? Gostou das planilhas, né? Mas vamos continuar aqui com a nossa questão, que tem a letra C. Qual foi a diferença de pontos ganhos entre o Náutico e o time campeão? Bom, estou vendo aqui que o Náutico teve 32 pontos. E o time campeão é o que ficou em primeiro lugar, né? É o América, com 73. O que é diferença? Diferença, matematicamente falando, é o resultado de uma subtração, queridos. Já pode colocar o sinal de menos. E aí eu vou escrever a diferença entre os pontos do América e os do Náutico. Olha lá, é menos. 73 menos 32. Isso vai me dar 41 pontos de diferença. Tranquilo? Vamos para D. A letra D diz: a cada gol marcado, o time deve somar 1 a seu saldo de gols e a cada gol sofrido subtrair 1. Quais times apresentados na tabela marcaram mais gol do que sofreram? Ué, se a cada gol que o time faz ele soma 1 e a cada gol que sofre ele tira 1, se ele teve mais gols, ele ganhou mais pontos do que perdeu. Então o saldo é positivo. Os times que têm saldo positivo, ó, são o América, o Internacional e o Ceará, como a gente vai escrever aqui do lado. Tranquilo? Essa próxima questão apresenta para a gente um gráfico de colunas com valores negativos e positivos. As temperaturas mínimas previstas em algumas cidades para o dia 9 de março de 2018 foram apresentadas em um gráfico. Na letra A, qual foi a temperatura mínima prevista para Beijing? É só eu olhar aqui, ó. Beijing identifica qual é a coluna correspondente. A coluna é essa. A temperatura é negativa, tá vendo? Está para baixo do zero, menos 4 graus Celsius. Então, eu registro isso. E para a Astana? Ué, para a Astana, eu olho aqui. Também está para baixo, menos 14 graus. Na letra B, para qual dessas cidades foi prevista a temperatura mínima mais alta? A mais alta é aquela que está mais para cima. Barcelona, com certeza. Aqui, ó, 9 graus Celsius e positivos. E a temperatura mais baixa? Qual dessas cidades aí teve a temperatura mínima mais baixa? Está aqui, ó. Aqui está lá mais para baixo. Abacan, na Rússia. Menos 21 graus Celsius. Fácil, né? Essa aqui.
O gerente da empresa de alimentos SA construiu um gráfico que mostra o saldo da empresa de 2014 a 2018. É só para a gente poder analisar gráficos. Em que ano o lucro foi maior? De novo, para ser maior, num gráfico de colunas é o mais alto. Aqui, ó, 20, 2017. Em que ano o prejuízo foi maior? Luciano, também olhar para cima, já que ele falou maior? Não. Repara que está escrito prejuízo. Se é prejuízo, é negativo. Então, em qual dessas o negativo está mais para baixo? Aqui, ó, em 2018, menos 10. Menos 10 milhões de reais de prejuízo. E aí, na letra C, a gente pede para explicar os valores apresentados e representados nas colunas dos anos de 2015 e 2016. Ué, quando eu olho para a coluna de 2015, eu vejo um menos 5, negativo. Se eu estou falando de dinheiro, milhões de reais, e vejo um menos na frente, isso é prejuízo. O saldo da empresa foi de menos 5 milhões de reais, ou seja, em 2015 foi um prejuízo de 5 milhões. Em 2016, em 2016 foi o contrário, né? Ela teve um lucro de 15 milhões. Seguindo, Carlos é responsável pelo controle de temperatura de armazenamento das mercadorias do supermercado em que trabalha. Todos os dias ele toma como base os dados da tabela abaixo para verificar a temperatura dessas mercadorias. E aí tem as indicações. Carlos vai construir um gráfico de barras horizontais com base nessa tabela. Ele vai construir. Ninguém pediu para a gente fazer. Na letra A, para quais itens a barra vai ficar à esquerda da reta vertical? Peraí. Ele está falando de um gráfico de barras horizontais. Então é aquela deitada, né? O gráfico de barras. Se eu determino onde está o zero, quem está para a esquerda desse eixo, desse zero aí, é quem tem valor negativo. E os valores negativos estão aqui, ó. Os congelados e os sorvetes. Na letra B, para quais itens ela vai ficar à direita? Ideia de positivo, para a direita do zero. Aí nós temos as bebidas e as frutas, respectivamente, ali com 15 e 10 graus Celsius. Léo tem uma sorveteria que em 4 ocasiões, tem um espaço aí, né? Ocasiões, sofreu prejuízos com a queda de energia. No gráfico abaixo estão os dados desse dia. Está aqui, ó, na sua frente. Em que dia, após o retorno dessa energia, a temperatura do freezer estava mais alta? Ué, se eu tenho um gráfico de barras, o maior valor é aquele que está mais para a direita. E o dia qual foi? A temperatura mais alta foi em 27 de dezembro de 2018. E a mais baixa? A mais baixa é que está mais para a esquerda e aconteceu no dia 3 de setembro de 2018. Leia o texto e os dados da tabela. Cuidado ao abrir os e-mails que chegam à sua caixa de entrada. Os e-mails indesejados podem ser spams publicitários, tentativa de roubar dados pessoais ou até e-mails que espalham vírus nos computadores. Uma análise feita no primeiro trimestre de 2017 mostra que quase 56% de todos os e-mails enviados no mundo continham spams. Caramba! Mais da metade dos e-mails enviados no mundo continham spams. Tá, mas não é essa a questão, né? Vamos embora para o que interessa. De onde saem os spams que vão parar no seu e-mail? Tem vários países listados aí e a porcentagem de spams, ou seja, 7,8% dos e-mails com spams vieram da China. 18,7% dos e-mails que chegam com spams vieram dos Estados Unidos e você vê todos os valores percentuais nessa tabela aí. Na letra A, a soma das porcentagens indicadas na tabela é igual a 100%? Ixi, como é que eu vou saber? Somando. A soma das porcentagens é igual a 100%? Vou somar, estou começando aqui já. Ó. 7,8%, mais 18,7%, mais 5,4%, mais 4,4%, mais 4,9%, mais 7,9%, mais 5,2%, isso vai me dar 54,3%. Ops! É igual a 100%? Claro que não! Não! Então, como é que a gente vai calcular o quanto falta? Quanto falta é diferença. Pega os 100% e tira os 54,3%. Você vai obter 45,7% dos e-mails que são spams vêm de outros países. Agora sim, em uma folha de papel sulfite, uma folha de papel branco,
E usando um transferidor, construa um gráfico de setores com os dados da tabela. Identifique com a palavra outros o setor que falta para completar o círculo, esse correspondente aos 45,7%. Eu vou fazer isso contigo daquele jeito, usando o transferidor e uma folha de papel. Vamos lá. Voltei aqui para o Planilhas para ele me ajudar a criar uma organização, porque você sabe que para fazer um gráfico de setores eu preciso ter o ângulo correspondente àqueles percentuais. Bom, primeiro, deixa eu trazer aquela imagem da questão para a gente ter os dados dela, né? E aí eu vou começar a listar o país, o percentual, e vou acrescentar a coluna ângulo correspondente. Vou listar os países: China, Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia, Vietnã e a Índia. os percentuais, 7,8, 18,7, 5,4, 4,4, 4,9, 7,9, 5,2. Repara só numa coisa. Eu quero encontrar o ângulo correspondente a 7,8%. Como calcular esse ângulo correspondente? Eu estou falando de 7,8%. Isso aqui é percentual, isso aqui é por cento. Então, você tem que lembrar que é uma divisão por 100. E isso tem que ser multiplicado pelos 360 da volta inteira. Eu vou utilizar a própria planilha para calcular isso para mim. Eu vou lá escrever, ó, 7,8 divididos por 100 vezes 360. Dou um Enter. E, Luciano, não aconteceu nada. Pois é. Sabe por que não aconteceu? Porque quando eu quero que a planilha faça alguma conta para mim, eu tenho que dizer que essa célula terá um valor, ó, igual a isso. Então, eu tenho que, na frente de qualquer coisa que eu digite, colocar o igual. Você já viu que mudou, né? Ele vai entender que agora é para fazer conta. Quando eu der o Enter, ele calcula para mim. Certo? Vou fazer isso para todos. 18,7 divididos por 100 vezes 360. Aqui, igual 5,4 divididos por 100 vezes 360. Igual 4,4 divididos por 100 vezes 360. Igual 4,9 divididos por 100 vezes 360. Igual 7,9 divididos por 100 vezes 360. Igual 5,2 divididos por 100 vezes 360. Claro que tem outras maneiras de se fazer isso, tá bom? Eu tenho outras formas de calcular isso mais rápido, enfim. Mas aqui a gente conseguiu o nosso objetivo. Deixar desse jeito não tá legal, né? Tem duas casas decimais aqui. Então eu vou fazer o arredondamento, tá? O que eu quero? Uma casa, na verdade não quero nem casa decimal, só quero a parte inteira. Então quando eu cortar isso aqui, ó, o que saiu foi o zero, não é isso? Então vai ficar apenas o 28 graus. No de baixo, 67,32, quando eu tirar esse 3 daqui, 3 é menor do que 5, 67 graus. Embaixo vai ficar o 19, né? Nesse aqui não, ó. 15,84. O 8 já passou do 5. Então, quando eu tirar ele, eu passo a ter 16 graus. O 17,64 a mesma coisa, 18 graus, porque o 6 já passou aqui, ó, do 5. O 28,44 permanece, 28 graus. Só que aqui também acrescenta 1, né? É 0,7, certo? 19 graus. Tudo bem? Deixa eu centralizar, porque essa vai ser a nossa informação. Pronto, vamos embora para o papel e pegar o transferidor. Com base nessa tabela que a gente criou agora, tendo esses valores desses ângulos, a gente vai montar o nosso círculo, né? E dividir ele em fatias, a nossa pizza. Eu vou construir aqui a circunferência. Feita. Não esquece de já marcar o seu centro. Definir. E a gente faz logo o raio. Vai ser o nosso primeiro lado, né, a ser marcado. Então eu determino aqui um raio. Tá feito. O que a gente faz agora? Como a gente olhou lá que a China tem 7,8%, e esse 7,8% dessa pizza corresponde a 28 graus, eu venho com o meu transferidor, coloco o centro no vértice, aponto para o zero e conto 28. Lembrando que o zero está por dentro, então é 10, 20, e aí você vem aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Está aqui, ó, bem aqui, 28 graus. Pego a minha régua
e coloco. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas a gente vai se virar. Aqui, ó. Ligo para o centro. Esse pedaço, essa fatia, corresponde à China. Então eu venho aqui e já escrevo que esse é o correspondente à China, 7,8%. O próximo, os Estados Unidos, tem 67 graus, né? O correspondente a 18,7% da minha pizza. Então eu agora, a partir do último lado que eu tracei, eu vou botar o centro no vértice e vou contar até o 67. Por dentro, de novo, 67 está aqui. Feito isso, mais uma vez, eu ligo o centro até aquele ponto. 67 graus, correspondente aos Estados Unidos da América. 18,7% dos e-mails com spam. Próximo país é a Alemanha, com 5,4%, correspondente a 19 graus. A mesma coisa, coloquei aqui, apontei para o zero. Vou contar 19, com todo o cuidado. Olha o 19 aqui, ó. 19 graus. Venho aqui e faço o que você já sabe. Liguei. Alemanha, correspondente a 5,4%. Certo? Vou baixar para você ver melhor. Próximo país, França, 4,4%, que representa 16 graus. Então eu venho aqui do último e boto lá no 16. 16 está aqui. Vou ligar. Tá feito. França. 4,4%. Depois tem a Rússia, com 4,9%, que corresponde a 18 graus. A mesma ideia. E você daqui a pouco está fazendo isso com tranquilidade. 18 graus. 20 está aqui. 18 está 2 atrás. Pronto. Deixa eu acertar. Isso aqui é da Rússia. Rússia tem 4,9%. Depois o Vietnã, com 7,9%, que dá 28 graus. Depois eu tenho a Índia, com 19 graus, 5,2%. Pronto. Como ele sugeriu pra gente, a gente coloca outros países nesse espaço que sobrou. E a gente já tinha calculado, né? Que são 45,7% dos e-mails com spam, tá? Claro que fica muito mais bonito se a gente colorir. Então eu vou fazer isso. Tá aí o nosso gráfico de setores. Bom, a nossa última questão diz que uma pesquisa brasileira, que foi realizada em 2015, investigou o interesse do brasileiro por ciência e tecnologia. E aí você consegue ver na tabela abaixo os percentuais correspondentes e os interesses, né, variados aí das pessoas que foram entrevistadas. Na letra A, a gente quer saber qual é a soma das porcentagens da tabela. Então, soma 26, mais 35, mais 25, mais 13, mais 1, que vai dar 100%. Na letra B, a pergunta é, para construir um gráfico de setores a partir desses dados, o maior setor representará o quê? O que tem maior percentual, né? Que está correspondente aos interessados em ciência e tecnologia. Tudo bem? Na letra C, construa um gráfico de setores a partir desses dados e não se esqueça de colocar título e fonte de dados. Tranquilo. Só que agora eu já construí um à mão, vou construir lá no Planilhas. Me acompanha. Vamos lá. Eu preciso das informações, então eu vou colocar aqui a imagem da tabela. Diminui um pouco para não ocupar tanto espaço. Classificação. E aqui, o percentual de entrevistados. Certo? De novo, ó, quero que ele se ajuste à largura. Posso até dar um duplo clique, que ele se ajuste automaticamente. Aqui eu tenho os muito interessados, depois os apenas interessados, os pouco interessados,
os nada interessados e os que não sabem. Ou preferiram não responder. Tá bom. Tá feito isso, ajusto aqui a coluna com duplo clique e vou botar os percentuais. 26%, 35%, 25%, 13% e 1%. Para ficar bonitinho, a gente pode muito bem colocar bordas e eu vou centralizar tudo. Aí fica bem parecido com essa tabela que a gente tinha, né? Agora, a gente selecionando, constrói o gráfico de setores. Inserir, gráfico. Ele vai construir para a gente um gráfico de setores. Certo? Repara que está bem pequenininho aqui, ó. Isso aqui é 1%, 3,6 graus. Deixa eu ampliar um pouquinho para você poder olhar. Ele chamou de gráfico de pizza. Reparou? E ele fez a indicação aqui, ó, desse jeito, puxando uma setinha para cada região do gráfico. Tá feito, queridos? Era isso. Você já viu a construção, que foi feita com as planilhas eletrônicas, e vem a letra D. Se você fizesse parte da pesquisa, qual seria a sua resposta? Pensa em mim. Você acha que eu escolheria o quê? Né? Mas a resposta é pessoal. Você é que tem que saber como você se considera, né? Muito interessado, interessado, pouco interessado, nada interessado, ou não sabe se está interessado ou não por ciência e tecnologia. Espero ter te mostrado novidades. A gente se encontra daqui a pouco.